E já fazendo o gancho para responder sobre o Joca, que eu acabei não respondendo, o Joaquim, né, meu outro filho, que veio depois do João. O Joca, o primeiro sinal de atraso de desenvolvimento que ele teve foi motor. Motor, sim. E o social dele é muito, infinitamente melhor do que o do João. Que é aquela coisa, né? Ele já era uma criança que se regulava vindo no colo, um bebezinho, né? Que desde o início ele tem uma regulação muito melhor que a do João. Tem umas questões de sono, mas muito diminuídas comparativamente com o João, né? Então, assim, eu tô tendo outra experiência completamente diferente com ele. Mas com a diferença de que, claro, eu tenho muito mais conhecimento. E eu acho que isso, saber para onde eu tô indo e os caminhos, né? E provavelmente com o que eu tô lidando também, é muito reconfortante para mim. Me traz uma tranquilidade em trabalhar com ele, educá-lo, né? Sabendo os desafios que eu vou passar, enfim. É isso, eu acho que saber o caminho facilita muito os processos. Mas o primeiro atraso que ele teve foi motor. O João não teve nenhum atraso em marco de desenvolvimento motor. Né? E quando a gente vai olhar para a literatura sobre autismo em bebês, né, sobre a sintomatologia, é muito variável. Do mesmo jeito que você tem em adultos, em adolescentes, de uma forma muito variável, no bebê também. Geralmente você precisa ter atraso de comunicação e interação social, mas em níveis muito diferentes. Então, como eu tinha o João, que tinha um nível muito grave de interação social, né, um prejuízo muito grave na interação social, o Joca tem prejuízos, mas são muito mais discretos, né? Em comparação, os atrasos motores do Joca são muito mais importantes do que, provavelmente, alguma questão motora que o João tinha nessa idade. Naquela época. E ele tinha, hoje observando, eu falo, isso daqui não rolou tão bem. Rolou, mas mas não foi muito bom. Porque a gente também, isso é muito legal de falar. Quando a gente fala em autismo, em qualquer idade, a gente está falando não só de ausência ou presença de habilidades, mas de qualidade das habilidades. Sem dúvida. Né? Principalmente quando a gente fala de criança. Porque se eu tenho uma qualidade de habilidade motora reduzida, eu vou ter impactos em todo o desenvolvimento dessa criança. Então, qual o impacto que eu tenho hoje no tônus do abdômen do João ser reduzido e naquela época não teve atraso? Hoje ele não consegue ficar muito tempo sentado assim. Então, na escola, faz muita diferença, porque você está no período de escolarização, de aprender a escrever. E você não consegue ficar uma hora assim, você desaba. Então, sua letra tem prejuízo, você não consegue colorir direito. De atenção. E aí, ele colore de qualquer jeito, os colegas já vão lá e falam, o seu colorido tá horrível. Por que você não sabe colorir? Vendo você falando, é interessante porque a gente tem muita crítica em relação a esse olhar, né, digamos assim, muito comportamental, né, que às vezes as pessoas entendem como mais biológico do desenvolvimento, pensando que as crianças são diversas e que as crianças têm etapas, que elas vão cumprir essa etapa, aquela lógica de, ele está desenvolvendo, né, vamos deixar a coisa fluir e tal. E vendo você falar, é muito legal pensar primeiro em termos de ciência, né? Ou seja, quando você está estudando isso, as pessoas às vezes ficam meio bravas, assim. Você fica vendo, né, autismo em tudo, ou você está vendo detalhes. Primeiro que você não está vendo autismo, você está vendo uma característica. Quando você estuda lá a escala que você está fazendo, né, que você fez até, né? Cada um daqueles itens podem ajudar outras crianças que podem, né, às vezes, igual você comentou aí bem, do atraso de desenvolvimento motor, isso pode ser útil para uma outra criança que, começando a fazer uma intervenção motora mais cedo, ela pode ganhar depois habilidade na escrita, que se ela não fizer mais nova, depois ela vai ter dificuldade na alfabetização, ou mesmo na postura na cadeira, que ela vai ficar sentada, ou mesmo até para jogar um futebol, que às vezes ela seria muito ruim e isso socialmente seria uma coisa importante. Então, entender que a ciência, às vezes, ela caminha por um lado e não necessariamente ela vai para aquele mesmo diagnóstico. A gente teve várias descobertas importantes na ciência que a pessoa estudava um determinado, né, construto lá, que seja uma doença ou um transtorno e tudo mais, e na hora que vê no meio do caminho você descobre várias outras coisas. Exatamente, né? Isso é interessante mesmo, até porque quando a gente vai para as revisões sistemáticas sobre atrasos no desenvolvimento no primeiro ano de vida e a correlação deles com diagnósticos posteriores, a gente vai ver que vários transtornos, eles vão compartilhar sintomatologia. Exato. Inclusive TDAH, de formas diferentes, que às vezes você não consegue discriminar ali no primeiro ano, né? Mas você vai perceber sintomatologia compartilhada entre eles. Então, isso é super importante, porque a gente está falando de uma pessoa. Não importa lá na frente qual diagnóstico ela vai ter. O que importa é que ela tenha todo o suporte para se desenvolver adequadamente, né?
E essa ideia de que cada criança tem seu tempo, que é mais ou menos isso. Que as pessoas gostam de falar, né? As mães, né? As mães atípicas, as mães que têm filhos com deficiência, que têm algum diagnóstico, elas odeiam essa frase, porque provavelmente elas foram vítimas, né, de profissionais ou mesmo pessoas que, bem intencionadas, eu acredito, que tentaram acolher ali uma angústia de, tipo, meu filho não tá desenvolvendo isso, ele não tá falando, ele não tá andando. Aí a pessoa vem com essa, né, que cada ser humano é único. E sim, é verdade. Só que existem janelas de aquisição de habilidades que têm relação com o desenvolvimento do cérebro, né? Então, você se torna um falante da língua nativo se você falar até os 3 anos de idade, mais ou menos. Depois você vai falar, você pode falar, mas você nunca vai falar como um nativo. Eventualmente, isso pode ser um prejuízo na vida daquela pessoa. Então, é pensar que a gente tem janelas de desenvolvimento cerebral que tem correlação com o desenvolvimento de habilidades comportamentais, andar, falar. Você falou do desenvolvimento aí de escrita, né? Engatinhar não é um marco do desenvolvimento, mas bebês que engatinham têm muito mais possibilidade de serem crianças com sucesso na alfabetização. A gente já vê isso sendo mostrado nas pesquisas por causa da coordenação olho-mão, né? De você conseguir fazer assim para rastrear o ambiente. Então, a gente está descobrindo muita coisa agora, né? Mas a ciência, eu acho que precisa ser sempre a luz que vai iluminar as nossas falas, né? Principalmente se a gente está falando de profissionais que trabalham com desenvolvimento. Não dá para cada um achar uma coisa e o achismo ser... E isso eu penso muito no SUS, né? Que o SUS tem o princípio da equidade. E às vezes eu vejo muita gente falando, né, em não patologizar a infância, e a pessoa esquece que às vezes pessoas que estão às vezes numa condição social muito aquém, né, do que a gente poderia, tanto de acesso igual você teve a esse monte de profissional, né, para poder fazer diagnóstico e mesmo intervenção precoce, essas pessoas às vezes são as que são mais susceptíveis, né, aos riscos. Então, uma mãe na periferia, mãe sem ajuda de apoio, parentes, né? E acaba tendo uma dificuldade, às vezes, até de se organizar e de entender o que seria aquele atraso. Ela já tem um prejuízo, às vezes, até de nutrição, da gestação, que ela não conseguiu fazer direito e tudo mais. E vira uma cascata de prejuízos mesmo. Começa numa gestação que não foi tão cuidada, junta com uma infância com menos estímulos. E aí, depois, quando isso vai aparecer, já vai aparecer no menino escolar ali, pré-adolescente, que o cérebro, igual você falou bem, já está com as janelas já bem mais diminuídas em relação àquela capacidade, né? E isso faz diferença para a gente pensar quem são esses diagnósticos, né, essas crianças de maior risco, quando novinhas, para a gente começar a fazer intervenção para ajudar elas a chegar no grupo depois. Principalmente em quem precisa, né? Assim, Nossa, o SUS sim. teria muito mais esse papel. Não só no diagnóstico, no sentido de identificar. Você tem um fator de risco para dislexia, por exemplo? Então, vamos trabalhar linguagem, leitura mais cedo. Se você não tem, não precisa, né? Se você tem uma questão motora, podemos trabalhar isso. Sem necessariamente pensar nos códigos em psiquiatria, igual a gente tem, né? Assim, eu acho que a gente vai caminhar um pouco mais para o desenvolvimento preocupado menos com os códigos, né, de CID e mais, talvez, com os marcos que você está estudando bem lá na escala, né? Então...